Bom. Boa, começou. Deixa eu focar aqui na câmera. Fala, rapaziada, concurseiro e concurseira, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Primeiro vídeo, né, desse novo projeto que a gente está começando aqui, que é o Pode Papirá. Hoje eu estou aqui com Vinícius Soares, auditor fiscal lá no Pará. Né, ele vai conversar um pouquinho com a gente, vai contar um pouco da sua trajetória até chegar, né, nessa aprovação para concurso de auditor, um concurso onde vocês estão vendo que está muito em alta hoje em dia, mas é muito difícil. Exige muita dedicação, muita disciplina. E ele vai conversar um pouquinho com a gente, vai contar um pouco da sua história, vai contar um pouco de como pessoas assim como eu, tô aqui para aprender também, podemos aprender e começar ali do zero o estudo para concurso. Valeu, seja bem-vindo, Vinícius, muito obrigado. A palavra tá com você aí, se apresenta pra galera. Valeu, Matheus. Obrigado pelo convite, cara. Então, meu nome é Vinícius Soares, né? Falando um pouquinho da minha história, eu comecei a estudar para o concurso em 2007 ainda, para entrar para o Colégio Naval. Então, o meu primeiro concurso, né, primeira prova, quando eu comecei a engatinhar ali, em termos de concurso público, foi para o concurso militar. Estudei 2 anos, não passei no primeiro ano, passei no segundo. Aí, depois de algum tempo ali na Marinha, eu entendi que o esforço e a remuneração não estavam condizentes, né? Eu acho que não estavam no mesmo nível, e eu decidi estudar para a área fiscal por conta, primeiramente, da remuneração, né? Eu acho que isso não é vergonha de dizer, porque a gente quer o melhor para a gente, o melhor para a nossa família, e eu vi ali na área fiscal, costumo dizer que se a profissão de gari pagasse o que a profissão de auditor fiscal me paga hoje, eu estava tirando lixo na rua, porque o foco principal é a gente tá ganhando bem para proporcionar o melhor para os nossos e, consequentemente, para a gente, no que é poder viajar todo ano, poder ter um carro bom, poder ter uma casa boa. Comecei a estudar em 2019 como primeiro-tenente e ainda como primeiro-tenente em 2022, depois de 3 anos, eu fui aprovado aqui na Secretaria da Fazenda do Pará, hoje eu moro em Belém, e trabalho, né, na Secretaria da Fazenda do Estado. Então, é um concurso estadual, eu fico limitado aqui ao estado do Pará, mas a gente vai conversar bastante ainda e vou explicar para vocês como a rotina é bacana, como a gente tem várias possibilidades de viagens, enfim, vale muito a pena ser auditor fiscal. E já ajustando um pouquinho o que o Matheus falou, não é algo impossível, né? Não considerem algo de outro mundo a prova de auditor fiscal. É uma prova, sim, que vai exigir uma dedicação, mas que ela fala muito mais sobre disciplina do que sobre brilhantismo, tá? Eu acho que isso é um ponto importante de destacar. Vinícius, eu queria quebrar um pouquinho, né, esse protocolo que o pessoal geralmente, assim que o cara faz, conta um pouco da história, já pergunta como é que fez para estudar, como foi tudo isso, mas como você bem ressaltou aí, eu queria ir para a parte que as pessoas mais buscam saber, e isso é algo que eu também busco saber, mas em relação a salário, cara, a gente vê muita gente, eu já vi muito conteúdo na internet, né, seja ele em vídeo ou em texto, das pessoas falando, né, sobre o auditor ganhar 20, 30 mil reais. Cara, isso é verdade? É verdade que é possível isso? Existe concurso de fato, paga mais de 20 mil reais, o cara trabalha ali de 8 às 2, o cara consegue ir pra academia naquele horário de herdeiro, isso é verdade? É real? Isso é só história pra boi Cara, dormir? assim, é verdade, é verdade. E eu vou contar um cenário aqui que já me surpreendeu positivamente, né? Assim que eu fui aprovado, eu estava servindo lá em Manaus e fui dar a notícia, né, ali perto da nomeação, um pouco antes, até para o meu diretor poder se planejar lá, que era um camarada muito bacana. E quando eu falei com ele que eu tinha sido aprovado, a reação dele foi meio incrédula ali, de caraca, eu vou perder mais um oficial, que lá tinha uma rotatividade grande, né, de oficiais. Aí depois a gente conversou, ele tentou me convencer. A gente na Praça das Armas almoçando, não, Vinícius, mas você vai trocar um concurso federal, que você,
vai voltar para o Rio e não sei o quê, por um concurso que você vai ficar limitado ali a um estado. Até que a gente chegou na parte da remuneração, né? Aí quando eu falei para ele, agora eu encerro aqui qualquer tipo de convencimento, porque aí não tem como competir. E quando eu tomei posse aqui no Pará, foi no dia 11 de julho de 2022, né? E na No dia da época... Marinha. Não, 11 de julho. Não foi 11 de julho? junho, não. Tá. Julho. Aí, quando eu tomei posse aqui, na época eu estava ganhando líquido na Marinha em torno de 10 mil, porque eu servi em Manaus, na área alfa e tal, não sei o quê. Uhum. E no primeiro mês, né, nos primeiros meses, quando você toma posse como auditor fiscal, o seu salário ainda não é cheio, né? Porque ele não tem determinadas parcelas, não tem produtividade, enfim, algumas especificações assim. E no final do mês, quando veio o salário, né, aqui no Pará tem o hábito de eles pagam no final do mês, né? Então, tipo assim, o salário de julho eu recebo geralmente dia 28, 29, no máximo 30. Ele já veio maior do que o que eu recebia na Marinha, trabalhando do dia 11 ao dia 30, sem produtividade, sem nada. Aí eu falei, caraca, meu Deus, eu fiz a escolha certa mesmo. Pô, a chave que muda na cabeça do cara, né? Agora eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. E assim, depois de 3 meses, né, o salário já estava próximo aí aos 30 mil reais líquidos. Então, cara, realmente bem fora da casinha, né? Eu hoje, depois de um tempo, você normaliza essa situação, mas para um cara que veio de São Gonçalo, no Rio, como eu, pô, família humilde, nunca tinha, assim, condição de, viajar, de ter as melhores coisas, do dia para a noite, assim, óbvio, né? Depois de muita luta, depois de alguns anos de estudo, né? Foram 3 anos de estudo, mas você tá ganhando um salário desse, tá no, sei lá, no 0,5% da população que recebe isso, é motivo de muito orgulho. E é algo que eu sempre procuro fazer aquele exame de consciência de onde eu vim, para nunca deixar nada subir a cabeça, sabe? Porque às vezes você está em ambiente com pessoas mais snobs, com pessoas que sempre tiveram dinheiro e não sabem o que é uma realidade difícil. Então, acho que a gente, independente de onde a gente vai, a gente tem que ter humildade e saber que dinheiro não é fácil. Tem gente batalhando por um salário mínimo e você tem que valorizar muito aonde você chegou e o quanto você ganha. Pô, top demais, Vinícius. Eu acho que eu quis começar com essa pergunta porque, como você bem disse no início, a gente tem aquela perspectiva de que é um bicho de 7 cabeças, é algo impossível, né? Mas você acabou de falar pra gente aí, você veio de São Gonçalo, origem humilde, e você, já conquistou. E ainda nessa sequência aí, no assunto salário, cara, eu queria te fazer mais uma pergunta. Existem benefícios, né? Eu sei que o salário já é muito alto, mas o auditor ele recebe algum tipo de benefício que o cara, você pode olhar assim, você olha no contra-cheque e fala, cara, isso aqui faz diferença. E também se existe algum tipo de progressão aí na sua carreira, ou se você já entra, você entrou, passou esses 3 meses que você disse inicial, ele já é um tipo de teto? Como é que funciona essa parte? Beleza. Então, assim, quando a gente entra em benefícios específicos, a gente tem algumas diferenciações de órgãos. Então, algum estado vai regular de uma maneira, outro de outra maneira, mas o que eu posso falar é pelo meu, né? O meu órgão aqui, o Pará. Uma coisa aqui interessante é que aqui a gente ainda tem a licença prêmio, né? Então, a cada 3 anos aqui, você tem um acréscimo de 5% no salário e 2 meses de licença prêmio. E quando você vem de algum órgão da administração direta, por exemplo, como eu vim da Marinha, e você não usa esse tempo pretérito para nenhum gozo de licença antes, você tem aqui também. Ou seja, eu trouxe meu tempo desde aluno do Colégio Naval e contou tanto para adicional de tempo de serviço quanto para licença prêmio. Eu já cheguei aqui com
pô, sei lá, 8 meses de licença-prêmio e mais 20% no salário, sim, entendeu? top. Então, assim, isso é bem significativo. Em relação a teto, né, aqui a gente passa do teto constitucional, ou seja, o que você ganha acima do teto, você tem que, entre aspas, devolver, né? Então, a gente já é limitado e as evoluções que a gente tem na carreira, na verdade, elas, assim, servem muito mais para, enfim, mudar uma nomenclatura do que em termos salariais, porque como você já está no teto, né? Aí o que acontece Aí o que acontece, muitas vezes, é o seguinte: tem uma verba indenizatória aqui, uma verba indenizatória ali. Para quem não sabe, verba indenizatória é aquela verba que não tem a incidência do imposto de renda, né? Como se fosse uma retribuição de alguma coisa que você fez, por exemplo, uma diária, enfim. Então, essas verbas, elas não incidem no teto constitucional e você consegue ganhar, né? Em relação ao plano de saúde, a gente tem a associação, então, na associação, né, a Associação de Servidores do Fisco do Pará, tem alguns convênios, né? Então, tem convênio com a Unimed, que, consequentemente, tem um plano de saúde mais barato. Aí, por exemplo, a gente tem convênio aqui com a Unafisco, né, que é como se fosse uma organização nacional do fisco, então a gente consegue ter, por exemplo, desconto em academia, consegue assinar o Gympass, né, que agora é o El Hub, enfim, tem algumas vantagenzinhas assim, Top mas demais. eu destaco que o mais vantajoso, assim, sem dúvidas, é a questão da remuneração que é bem alta e a carga horária, né? Geralmente é uma carga horária muito boa. Aqui no Pará são 30 horas semanais e a gente trabalha de 8 às 14 de segunda a sexta. Pô, meu sonho. Então, Nada mal. pensando. Pô, então, entendendo isso que você falou, né? Pô, deixou bem claro pra gente que a qualidade de vida ela muda, assim, drasticamente quando o cara consegue ser aprovado num concurso desse ponto. E algo que eu acho importante também a gente trazer aqui é o seguinte: como eu disse, eu tenho visto, né, por ter voltado a estudar, estar mais ativo digamos, universo dos concursos, eu acabo me deparando com diversas pessoas falando sobre a questão do auditor fiscal, auditor de controle, enfim. Sei que tem não sei exatamente a diferença, vou pedir para você explicar basicamente pra gente, mas eu queria entender um pouquinho, se você puder explicar como funciona de fato a realidade da profissão. O que é um auditor, o que faz o auditor, onde vivem, o que comem, de que são feitos. Explica um pouquinho, porque eu acho que assim como eu também não sei muito bem. Queria saber como é que funciona, quais são as atividades que vocês desenvolvem, para que serve um auditor fiscal. Explica pra gente aí um pouco. Show. Eu vou primeiro explicar, né, o que é o auditor fiscal, depois eu faço essa diferenciação entre o auditor fiscal e o auditor de controle, tá? Perfeito. O auditor fiscal, basicamente, ele é responsável por fiscalizar se as empresas estão recolhendo os tributos. Quando a gente fala de tributo, a gente está falando de um gênero mais abrangente. Aí dentro dos tributos vão ter os impostos, vão ter as taxas, vão ter as contribuições de melhoria. E, enfim, tributo é de uma forma mais ampla. Aí, por que a gente tem auditor fiscal nas três esferas, né? Na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal? Porque cada esfera dessa vai ser responsável por fiscalizar algum tipo específico de tributo, sendo que agora com a reforma tributária, né, que a gente está substituindo alguns tributos ali, unificando, por exemplo, agora é imposto de bens e serviços, né? Não vai ter mais o ICMS, ISS, Uhum. enfim, aí vai ter a CBS, que é a contribuição de bens e serviços. Esse tipo de coisa vai fazer com que os estados e os municípios tenham praticamente a mesma competência, tá? Em relação a esse imposto. E o que significa ter a mesma competência? É que o município ele vai poder fiscalizar bens e serviços
e o Estado também, tá? Então, basicamente é isso. O estadual, por exemplo, hoje em dia, quais impostos, por exemplo, que um fisco estadual, o fisco do Pará aqui, ele fiscaliza? Ele fiscaliza o ICMS, o IPVA e o TCMD, né? Então, o ICMS é circulação de mercadorias e serviços, o IPVA, né, sobre veículos automotores. Aí, com a reforma tributária, a gente tem uma discussão sobre barcos e aeronaves, mas que não vem ao caso a gente mencionar aqui. E o ITCMD, né, que é o transmissão causa mortes. Então, por exemplo, um imóvel, você morreu e aquele imóvel vai ser transferido, então você tem que pagar em cima disso aí, né? Então, só para dar uma posicionada no que é o auditor fiscal, né? Ele basicamente ele vai fiscalizar se as empresas estão recolhendo os tributos. Já o auditor de controle faz um papel diferente, né? Ele está o auditor enfim, deu uma caída aqui, mas o auditor de controle, né? Ele está nos tribunais de contas, seja da União, do Estado ou município, e ele é responsável por fiscalizar os entes da administração pública. Então, ele vai fiscalizar se o pessoal está empregando corretamente dinheiro, se não está tendo corrupção, se não está tendo desvio. A grosso modo, essa é a diferença de ambos, sabe? É óbvio que tem muito mais especificidade em cada um, mas sim, se a gente for diferenciar aqui, o auditor fiscal vai fiscalizar sonegador e o auditor de controle vai ver se tem algum safado desviando o recurso público. É basicamente isso aí. Não, top. Não, e a sua explicação foi muito clara, porque eu acho importante que hoje em dia, como tem muita gente, às vezes, falando sobre, as pessoas veem muito, mas a pessoa às vezes fala, beleza, eu quero ser auditor por conta do salário. Como você falou, é lícito, a maior atração é o salário. Mas tá bom, mas o que faz? Eu acho que você já conseguiu solucionar isso aí pra gente. E pensando nisso, eu gostaria, dando sequência aqui, eu separei algumas perguntas, pessoal pode acabar me vendo olhando aqui pro ladinho, mas não tem como. Tipo, separar o que a gente chama, né, o meu cagantezinho ali, para conseguir direcionar bem as perguntas pro Vinícius. E eu separei algo aqui, cara, que, como você falou no início, né, você apresentou, você falou sobre a questão do Colégio Naval, você ali com 15 anos entrou lá no CN, depois foi para a escola, então você, ao longo da sua trajetória, você não começou a ter disciplina no estudo para concurso quando você começou a estudar para auditor. Eu imagino que isso tenha começado quando você começou a estudar lá para o CN. E você podia dizer pra gente se teve algum tipo de algo que você trouxe da Marinha, né, em relação ao estudo que você aplicou e te fez, né, sair na frente, eu acho que eu posso dizer assim, no estudo para auditor fiscal? Você acha que algo te ajudou, algo que você aprendeu na instituição, algo lá de trás foi benéfico para você? Cara, então, eu acho que é importante falar aqui algo que aconteceu, que eu sempre trago isso como a minha primeira grande lição, assim, que foi um fracasso, né? No primeiro ano de estudo para o Colégio Naval, eu sempre fui posso considerar que eu sempre fui um cara que tinha um aproveitamento bom ali em matemática, né? Então, quando eu saí dos colégios fracos que eu estudava, assim, os colégios mais fracos, né? Que eu estudava lá em São Gonçalo e fui estudar num colégio em Niterói para me preparar para o Colégio Naval, eu tinha essa ilusão de que eu ia chegar lá e ia nadar de braçada, porque, pô, eu mandava bem em matemática. E assim, chegou o primeiro ano, né, de prova, a gente tinha que acertar 50%. Eu lembro que eu fiquei nervoso, passei mal, mas resultado, não acertei. Eu acertei 8 questões e tinha que acertar 10 para ir para a segunda fase. E aquilo ali foi um baque para mim, porque, pô, a minha família pagava o colégio com dificuldade. Aí eu não aproveitei o investimento deles e não fui aprovado. Eu considerava que eu podia ser reprovado na segunda fase, mas que na primeira fase era meu dever
ser aprovado, né? E o que eu tirei de lição daquilo ali? Que eu não estava me esforçando o que eu deveria para ser aprovado. Aí fica o primeiro ponto. Cara, o esforço supera o talento sempre, sempre, sempre. O esforçado, ele vai conseguir coisas grandiosas. O talentoso, preguiçoso, não. E eu levei isso pro segundo ano, que eu falei, cara, vou me esforçar. Todo dia, meu colégio era de 1h30 às 8h, eu todo dia acordava de manhã, estudava na parte da manhã, almoçava em casa, ia para o colégio e tinha um período que era antes da primeira fase, que a gente ficava o dia todo no colégio, chegava cedo lá e ficava até a noite. Então, assim, no segundo ano não tinha como eu negociar ali com a derrota, porque eu estava me dedicando todo dia. Então, acho que essa foi a primeira lição e algo que eu levei para o resto da minha vida. Qualquer projeto que eu fosse entrar, eu ia me dedicar de verdade, né? Ou você entra e se dedica de verdade, ou você fica ali naquele vai não vai, que você acaba não conseguindo nada e você desistir no meio do caminho porque as coisas não estão dando certo. E eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí você falou em relação a Marinha, alguma coisa que te ajudou. Eu acho que eu trazendo isso, né, de quando eu entrei e vendo como é a rotina militar, como é aquela questão competitiva, que tudo que você faz, você tem uma classificação, tem um 0-1 e tem um 0 último. Eu acho que isso só aguçou essa questão do merecimento, sabe? De você, se você se esforçar, se você dedicar, você vai conseguir colher ali aquilo que você quer. Então, eu acho que isso ajudou, né, nessa formação de, vamos dizer assim, dessa força mental, que eu acho muito importante quando você está estudando para concurso de alto nível. Você ter aquela capacidade do tipo, pô, quando eu comecei a estudar, eu tinha certeza que eu ia ser aprovado. Mas não por falta de humildade, não porque eu me achava melhor que qualquer outra pessoa, mas porque eu sabia que eu não ia desistir. E se você não desistir, não tem como você perder, né? Eu gosto muito dessa frase porque, de fato, concurso de alto nível, se você estudar até ser aprovado, você vai ser aprovado. Você só não vai ser aprovado se você parar. Isso é verdade. E você falou uma frase aí que ela tá até no banner do meu canal, que é o esforço vence o talento. E eu particularmente acredito muito nisso, né? A gente já conversou algumas vezes e eu tive já, para quem não sabe, eu já tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o Vinícius, né? Cheguei a editar alguns vídeos para ele, foi uma oportunidade excepcional. Esse cara que vocês estão vendo aqui é exatamente a mesma pessoa que eu trabalhei, sempre muito solícito, um cara sempre muito dedicado. Todo o resultado que ele produz hoje na internet, né? Eu vi lá o seu Instagram tá com mais de 100 mil seguidores lá. Depois vocês sigam lá, @vsoaresconcursos. É o fruto de um cara que se dedica exaustivamente a tudo que faz, né? Ele começou lá atrás no Colégio Naval, depois quando virou auditor e agora nas redes sociais ajudando outras pessoas também a virar auditor, isso é muito importante. E, cara, eu vi uma frase recentemente, que ela tem ali um pouco do sentido do esforço vence o talento, que dizia, né? Eu não sei se foi no Instagram, não lembro exatamente onde foi, mas dizia o seguinte: ou a gente aumenta o sacrifício ou diminui o tamanho do sonho. E eu acho que foi isso que você trouxe pra gente aqui, cara. E eu tenho certeza que eu já tô saindo daqui com a minha mentalidade já transformada e pronto para poder executar. Cara, e pensando agora na questão do estudo propriamente dito. Eu sei que você já explicou pra gente que você se dedicou muito, veio de origem humilde, né? Teve o baque, como você disse agora, né? Quando você entrou num curso mais forte. Só que em relação ao seu estudo, a sua preparação para o concurso de auditor fiscal, como é que foi isso? Porque, com pouco conhecimento que eu tenho, eu sei que o colégio que você estudou muito português, muita matemática, dentro da instituição naval ali, tal, mas eu acho que as matérias propriamente dito do concurso de auditor, você não teve muito contato com elas. Como é que foi você aprender a estudar meio que do zero essas novas disciplinas? E que tipo de método você utilizou? Como é que foi isso? Beleza.
Então, realmente, assim, a gente não tem tanto contato, né, com as matérias do concurso de auditor, embora, pelo fato de eu ser intendente, né, eu ter alguma coisa ali de contabilidade, alguns direitos ali no final da escola naval. Mas quando você chega, você vê que vamos dizer assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Eu tinha pouco tempo, né? Rotina de marinha pegada, hora para entrar, assim, hora para sair, aquela confusão que a gente sabe bem como funciona. Então eu falei, cara, desde o início eu vou procurar uma mentoria, né? Aí procurei na época, fui estudando, né, com alguém preparando aquilo ali para mim, e ao longo de todo esse processo, cara, eu fui vendo, né, o que eu achava que não era legal, que eu podia melhorar, e é o que eu procuro fazer hoje, né, na mentoria, guiar ali os alunos de uma forma mais pessoal, mais próxima ali, para fazer com que essa pessoa consiga a aprovação. Porque quando a gente está estudando e a gente não tem a segurança do caminho que a gente está percorrendo, é muito mais fácil a gente desistir, né? Então, quando a gente está com alguém que já trilhou aquele caminho, já chegou onde a gente quer chegar, eu acho que fica muito mais fácil da gente só executar, né? Eu acho que o caminho é esse, é você, esse cara aqui, gostei dele. Não precisa ser comigo, pode ser com outra pessoa aí, no caso, você está assistindo o vídeo, quer começar a estudar para algum concurso. Cara, procura alguém que já chegou lá, que você se identifique, que tenha valores, tenha ideias parecidas com as suas, entendeu? Eu sempre procuro falar isso lá no perfil. Eu não falo para todo mundo, mas eu falo para quem quer se esforçar, quem quer se dedicar, quem não acredita que vai conseguir algo sem esforço, que quer atalho, caminho fácil. Não é. O caminho é difícil, é árduo, mas o que eu te digo, se você se esforçar, se você se dedicar, vai valer a pena. Então, você procurando alguém que consiga te orientar e você confie nele, né, que tenha resultados, recentemente já tive 4 alunos aprovados, então, concurso de alto nível para auditor fiscal aqui, para ser meu colega de trabalho, auditor fiscal no Piauí também. Então, assim, é seguir o caminho de quem já chegou lá e confiar, porque a aprovação ela leva um tempo. Ninguém ganha 30 mil reais do dia para a noite. Você vai penar. Mas se a gente parar para pensar e colocar na balança que um advogado demora 5 anos para se formar, clínico geral, 6, a gente está falando talvez em 3 anos você resolveu sua vida aí para o resto da vida. Né? Cara, isso é surreal, né? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade tão imediatista, todo mundo quer tudo pra ontem, e você tá deixando claro que estudar pro concurso de auditor é um projeto de longuíssimo prazo. Obviamente tem gente que às vezes tem mais habilidade, às vezes a pessoa consegue ali. Tem mais facilidade, nem habilidade, tem mais facilidade com as matérias. Pode levar ali, não sei, 1, 2 anos pra passar, 1 ano pra Sim, passar, dependendo dependendo, pode. da base que ela já foi, né? Então. Pode até dar uma sorte de pegar concursos com mais vagas, entendeu? Então, são fatores que influenciam, pô. Na época, eu comecei a estudar, veio a pandemia. Porra, para mim foi ótimo, porque enquanto o nego estava se lamentando, eu estava estudando ali, dando carga máxima. Mas foi um período que represou os concursos, depois, quando começou a vir, tinha uma galera muito bem preparada. Então, Show. naturalmente, demorou um pouquinho. Mas, assim, é aquilo, pô. Tive colegas que foram aprovados com menos tempo, entendeu? Tudo depende, né, de vários fatores. Depende da quantidade de vagas, depende do momento. Se esse é o momento que está tendo muitos editais, logicamente, a tendência é que a nota de corte dê uma reduzida, seja um pouco menos difícil. Fácil nunca vai ser, mas tem momentos e momentos, né? E esse biênio aí, 26, 27, é um momento muito bom. Por exemplo, agora a Receita Federal publicou autorização, né? Então, em 6 meses, o edital vai ser publicado, aí mais 3 meses para sair a prova. Então, assim, a pergunta que eu sempre recebo, começando agora, dá?
vão ter dois cargos, auditor e analista. Auditor fica um pouco mais difícil. Agora, se o cara se dedicar de verdade para analista, dá para ele competir. São 116 vagas e o CR geralmente é até 3 vezes, né? Então, você multiplica 116 por 3 aí, dá 348. Já fica algo bem mais acessível. Para o cara ganhar 14, 15 mil de inicial, eu acho que é um salário que, pô, a maioria da população brasileira não tá nem próxima de ganhar. Pô, com certeza. Cara, e você falou uma parada legal, achei interessante sobre a questão da sua rotina, né? Você não pôde se lamentar, você fez uma escolha. Você podia ficar se lamentando com pandemia, com tudo, e você decidiu, cara, não, eu vou pegar, vou estudar, vou botar carga máxima aqui. E pensando nisso, cara, eu queria te perguntar como é que você fazia para conciliar, né, questão de família, trabalho, e os seus estudos, né? O que você precisou ali abrir mão para ser aprovado? Como é que você lidava com a ansiedade? Conta um pouco disso aí pra gente. Cara, a primeira coisa que eu abri mão foi do sono. Eu comecei a acordar de madrugada, né? Eu gostava de acordar ali umas 4h30 para meio que matar grande parte do estudo ali já no período da manhã. Mas assim, isso é outra coisa que é importante que as pessoas entendam, né? Nesse mundo tão romantizado e glamorizado que a gente tem hoje aí, que o pessoal prega às vezes na internet a rotina perfeita, aí, porra, o cara treinando, o cara estudando, o cara fazendo tudo, encontrando com os amigos, e se a gente for bem realista e olhar a maioria da galera, não é assim que funciona, né? Você vai ter o desequilíbrio momentâneo em prol do teu objetivo, isso é normal. Pô, eu abri mão de muitos momentos com a família, porque quando eu estava em casa era basicamente para focar nos estudos. Na época, né, hoje é minha esposa, na minha época namorada, a gente se via somente aos finais de semana, porque eu ficava durante a semana toda ali no estudo, e final de semana, que eu geralmente eu ia para casa dela ou sexta-noite ou sábado de manhã, eu, dependendo, se tivesse um pós-edital, eu ia sábado de manhã ali, ou sábado depois do almoço. Na verdade, era sábado depois do almoço, e domingo de manhã eu já voltava para casa para estudar no domingo. Então, assim, foram momentos de sacrifício. É importante que vocês tenham ao lado também pessoas que apoiem vocês, porque se fosse talvez uma outra mulher que ficasse em cima de mim, cobrando presença o tempo todo, que não dá para namorar assim e tal, talvez ou ela não estaria comigo hoje, né, que eu acho que o mais provável, ou eu não teria continuado, teria, sei lá, não, vou fazer outra coisa e tal, porque poderia acontecer também. Então, assim, eu acho que é importante, né, a gente explicar para as pessoas que a gente ama, que estão próximas a gente ali, o nosso objetivo, entender que não tem como amar todos os deuses ao mesmo tempo. Então, não tem como você ser o atleta perfeito, ser o estudante perfeito, ser o funcionário perfeito. Não trabalhava no 100%, talvez trabalhasse no 70%, porque o meu 100% era para o estudo. Certo. Fato. Certo. Cara, e seguindo nessa linha, né, de rotina, de como você fazia, eu sei que você tem a sua mentoria, calma, eu não vou pedir para você abrir a sua caixa preta aqui não, mas se você puder dizer pra gente aqui como é que você fazia de maneira mais prática, né, a questão do seu estudo. Eu sei que você levantava cedo, mas como é que você fazia? Vocês faziam muita questão? Como é que você revisava? Como é que o Vinícius, naquele tempo, com a rotina muito árdua, ele separava o campo dele de estudo e o que ele fazia? Ele via videoaula, ele lia PDF. Eu acho que isso é importante, porque eu acho que traz clareza, como eu disse pra você, o meu público aqui no YouTube, no Instagram, é mais um pessoal que tá começando, tá iniciando ali no estudo para concurso.
e geralmente eles têm muitas dúvidas em relação a isso, né? Eu tento trazer um pouco da minha vivência, como você sabe hoje, eu também sou concursado, mas ainda não no nível que eu quero. Então tudo que você diz aí são coisas que eu também ponho em prática aqui. Então como é que você pode trazer isso para esse pessoal, para eles conseguirem sair daqui, né, depois de assistirem isso aqui e já colocarem em prática? Não, beleza, cara. O primeiro ponto é que não tem caixa preta. Eu gosto de ser bem transparente, eu falo aqui, até porque o difícil não é você saber o que tem que fazer, o difícil é você fazer todo dia. Eu Essa é acho que verdade. esse é o grande ponto que a mentoria ajuda ali. Mas vamos lá, né? Se a gente pudesse dividir o estudo, né, a gente dividiria ali em 3 momentos, né? Que é o momento da teoria, o momento das revisões e o momento das questões. Desses 3, eu costumo, toda segunda, né, eu faço reunião com pessoas novas que querem saber mais sobre o concurso, sobre um plano de como você se tornar auditor em menos de 3 anos. Eu sempre uso esse exemplo, porque eu acho muito didático, né? É como se a gente colocasse tudo isso numa construção de uma casa. E a teoria fosse a nossa base, os alicerces ali, né? A gente tem que ter o alicerce para depois, porra, pegar o tijolo, construir a parede, aí depois fazer o acabamento, botar a janela, enfim. E a revisão, ela seria como fosse, eu poderia dizer que são esses ajustes pontuais, né? Como se fosse ali um acabamento. E o grosso, vamos dizer, para encher tudo aquilo ali, fossem as questões, né? O que eu costumava fazer? Eu gostava de ler a teoria de forma. Aí eu já vou falar um pouco, né, do que eu fazia e do que eu poderia ter feito já para, vamos Sim. dizer assim, otimizar o estudo de quem está vendo aqui. Uhum. A teoria, como ela é esse suporte, cara, você não precisa querer se apegar a todos os detalhes da parte teórica, entendeu? Você tem que ter a base mínima necessária para você conseguir ir para as questões. Porque o momento que você vai evoluir de verdade são as questões. Fazendo muitas questões, revisando através daquelas questões e ajustando as suas lacunas, os seus pontos fracos. Então, a teoria é para você ir avançando ali de forma gradual, sem se apegar a muitos detalhes. E fazendo as revisões enquanto você vai avançando na teoria e depois também quando você ficar diretamente só nas questões, porque a revisão ela é importante para você atuar ali na curva de esquecimento e você não ter aquele sentimento de que estudou da aula 1 até a aula 14, mas quando você chega na aula 14 você não lembra de nada do que você estudou anteriormente. E assim, uma outra orientação que eu posso dar para vocês em revisões, né? Procurem sempre fazer revisões ativas. E o que significa revisões ativas? Revisões que vocês busquem o conhecimento, tá? Não revisões que vocês simplesmente façam um resuminho e leiam aquele resumo, porque aquilo ali você começa a se familiarizar com as informações que estão dispostas ali, mas não de fato reter. E o que acontece quando você chega na prova? Você estava com aquilo familiarizado, mas você não consegue resgatar, porque você nunca treinou isso no momento que você estava estudando. E qual é a melhor forma de fazer essas revisões? Seja por flashcards, né? Que são perguntas e respostas. E eu até lá no meu perfil tenho um post que eu ensino como você construir esses flashcards através das questões, usando inteligência artificial. Aí é só ir lá comentar que você já recebe um prompt aí para preparar seus flashcards de acordo com os tópicos das questões, é muito, muito bacana. E as revisões por blocos, né, que eu sempre falo, que são, por exemplo, você está estudando PDF, estuda a aula 0, aula 1 e aula 2. Antes de ir para a aula 3, você revisa as 3 aulas anteriores ali, porque você vai avançando com qualidade e você consegue chegar no final tendo revisado tudo, né? A cada 3 revisões dessa por bloco, você revisa tudo que você já estudou. Que a gente às vezes fica nessa ânsia de fechar tudo logo,
mas se a gente Sim. fizer de qualquer jeito, a gente vai ter que fazer um retrabalho. Essa é a verdade. Não, pô, Vinícius, muito, muito claro. Com certeza são dicas, nem vou chamar de dicas, vou chamar de conselhos. Conselhos muito práticos, né, para quem tá começando. A gente daqui a pouco já tá, né, já tá caminhando pro final. Mas antes disso, eu queria te fazer mais uma pergunta, cara, porque, como eu te falei, o meu público aqui é umas pessoas mais iniciantes. Eu estou começando, eu estudo para concurso público e eu enxergo a área fiscal, né, hoje como algo que você deve estar percebendo isso, está em alta, as pessoas estão buscando muito. Só que, como você bem ilustrou para a gente aqui, cara, é possível? É possível. Não é um bicho de sete cabeças, mas não é da noite pro dia. E quando eu penso naquele cara que é parecido comigo, que, poxa, sai muito cedo, volta tarde, não consegue ali muito tempo. Eu sei que o tempo a gente cria, mas acho que você consegue entender o que eu tô te falando. A rotina do cara às vezes é muito árdua. Você acha que é importante, ou melhor, é relevante que ele, antes de chegar e prestar um concurso para fiscal, começar essa preparação, às vezes ele quer só sair do CLT ali, ou quer sair de um concurso que ele ganha muito mal, ele buscar uma alternativa num concurso, né, que a gente chama no universo de concurso aí de concurso escada, como você citou ali o de analista, ou às vezes até um concurso mais básico. Você acha que é melhor ele buscar esse caminho, ou, ele ter que optar ali, é mais fácil ele continuar, mesmo nessa rotina dele, poxa, árdua, ele continuar por ali e tentar direto fiscal? O que você acha que pode ser não o melhor caminho, mas o caminho mais possível, podemos dizer assim? Cara, eu acho legal, Matheus, você fazer essa pergunta, porque eu vou falar, assim, duas visões, sabe? Eu entendo perfeitamente que é difícil a gente sair, às vezes, de um universo que, pô, a gente está atopetado, trabalhando muito, pô, serviço, enfim, aquela rotina sugante, e a gente já pensar em um concurso, pô, para ganhar 30 mil, que o pessoal demora, às vezes, só estudando 3, 4 anos, né? Sem trabalhar. Sim. Tem um caminho que é você começar a estudar para a área fiscal e ir fazendo fiscos menores só com a bagagem, mas que eu ainda considero um caminho um pouco difícil, tá? E para as pessoas que realmente estão muito sufocadas e precisam de algo mais rápido, aí o que eu orientaria olhar? Orientaria olhar um IBGE, orientaria olhar um TJ, por exemplo, TJ São Paulo, que constantemente, pô, concurso praticamente aí todo ano, 2 anos, com mais de 1.000 vagas para técnico, escrevente lá, enfim. Porque são concursos que vão te possibilitar tirar a cara debaixo d'água ali, respirar. Aí depois começa a mirar mais alto. Isso aconteceu, querendo ou não, comigo, mesmo que involuntariamente, né? Para Sim. mim, de onde eu saí, cara, oficial das Forças Armadas era o ápice. Só que quando eu cheguei lá, eu vi, pô, tem coisa melhor. Aí eu olhei para a área fiscal. Assim como muita gente chega para a área fiscal, por exemplo, vai ter concurso para prático ano que vem. O pessoal já está olhando, tem gente estudando e, eventualmente, tem muitos fiscais que vão se tornar práticos ano que vem no concurso que não sai, sei lá, desde 2014, né? 12 anos aí. Caraca. Enfim. Então, vão ter muitos fiscais que vão se tornar práticos. Talvez se eu tivesse ainda na batida, eu emendava também, mas hoje com a mentoria, com o filho, já tem outras prioridades. Mas, Uhum. assim, não tenho dúvidas que muitos fiscais vão optar por esse caminho. Então, assim, é optar por concurso que tem mais vaga e você vai conseguir aprovação mais rápida. Às vezes um policial civil, um policial penal, né? Eu acho que as pessoas só têm que ter um pouco de discernimento assim. Veja se você tem um mínimo de aptidão. Porque, por exemplo, eu vejo muita Excelente. gente, policial penal. Cara, é brabo, não é fácil não é tranquilo não, é uma profissão
que assim, eu tiro o chapéu para quem é, porra, porque passa por momentos bem complicados, entendeu? E policial civil é a mesma coisa, né? Principalmente se for do Rio, de lugares que tem um grau de violência mais alto aí. Não, cara, isso é uma grande verdade. Eu acho que eu mesmo, né, quando a gente vai tentando, voltando, na verdade, a estudar, você vai buscando. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi algo que você acabou de falar no final, que foi, cara, o que que não dá? Eu já vou arriscar o que pra mim não tem o menor cabimento, não combina. Então, já foi essa questão. Policial, ó, não tem o perfil. Ah, aí sempre tem aquela pessoa que fala, não, mas não é perfil. Tá bom, beleza, eu acredito, mas pra mim não cabe. Entendeu? É Então eu isso. já colhei nisso. E, cara, você já respondeu isso aqui, né? Mas uma pergunta que eu recentemente recebi no meu Instagram e eu quero reforçar isso, porque eu acho importante, porque tem gente que tá começando a estudar e você sabe como é que é, a pessoa às vezes ela não sabe nada e ela quer aprender tudo em uma semana. Então essa é a maior receita para frustração que eu conheço, que ela não vai conseguir aprender, então ela automaticamente já pensa em desistir. Cara, o que você diria para essas pessoas que acham que, poxa, para passar em concurso tem que ser super inteligente e que porque ela tá ali há uma semana, ela não estudou, que ela é muito burra e que nunca não vai passar nunca. Mas o que você pode dizer? Que conselho você pode dar para as pessoas que estão assistindo, vão assistir esse vídeo, mas acham que, poxa, nunca vai chegar a vez delas? Apaixonem-se pelo processo. Quem foca exclusivamente no resultado não consegue atingi-lo. A gente tem que encontrar sentido nas coisas que a gente está fazendo diariamente, semanalmente, se auto-premiar por conclusão de metas, porque aquilo vai gerar uma liberação ali de dopamina, né, no seu organismo, Sim. aquela sensação de que você conseguiu, de que você cumpriu. Por isso é tão importante você definir metas de fato execuíveis, que caibam dentro do que você é capaz de entregar, porque a partir desse momento que você está concluindo pequenos tijolos ali, você consegue ter mais clareza, mais satisfação, e você consegue, de fato, ir construindo, né, o seu objetivo final. Agora, eu gosto sempre de deixar claro, né, a gente tem que visualizar, a gente, com o objetivo alcançado, a gente tem que visualizar o sucesso, a gente obtendo o sucesso, mas a gente não pode negligenciar, né, o processo, porque é o processo que vai levar a gente até lá. Então, a gente tem que valorizar esse processo e, assim, você vai ver que a maioria das pessoas, por exemplo, que se tornam auditores fiscais, elas vão te falar que ao longo dos estudos tinha algum momento que ela já estava curtindo estudar, entendeu? Porque ela já estava com foco, ela não estava mais com foco ali, número um, naquela semana em se tornar auditor fiscal. O foco número um dela ali era, sei lá, matar 100 questões por dia. O outro foco era aumentar o percentual em mais de 80% de acertos na matéria de direito tributário, entendeu? Então, veja, quando você fraciona aquele grande objetivo em objetivos menores, a coisa fica mais tangível e fica mais fácil do seu cérebro entender que, se ele fizer aquilo ali, ele está se aproximando daquilo lá. Pô, excelente. Excelente, e eu não vejo a melhor forma de terminar essa conversa, né? Dando uma oportunidade para você, cara. O que você pode dizer pra gente, né? Como eu falei repetidas vezes aqui, que conselho você daria para um cara que tem, sei lá, poxa, passou ali dos 40 anos já, tá cansado da profissão, não se realizou ainda e quer ser auditor fiscal? Eu sei que você falou sobre a questão do se apaixonar pelo processo, mas vamos imaginar aqui que ninguém nunca te... Esse foi um tipo de pergunta que ninguém nunca te fez. E o que você considera importantíssimo falar para esse cara, para essa moça, para essa mulher?
né, sobre qual caminho ela quer seguir, porque eu acho que muita gente hoje ela precisa disso. A gente está rodeado de informação, YouTube, Instagram, muita gente falando, mas pouca gente dando clareza, a clareza que as pessoas precisam, às vezes, para dar esse primeiro passo ou até mesmo voltar a caminhar. Né? Essa aqui é a última pergunta que eu deixo para você aqui antes da gente fazer nossas considerações finais. Beleza. Cara, primeiro, confiem no potencial de vocês. Não se contentem com uma vida medíocre. Executem, busquem, ouçam pessoas que já alcançaram o que você quer. Defina ali até onde você pode ir em termos financeiros, de investimento. Invista e execute, porque quanto mais cedo você começa, mais cedo você erra, mais cedo você corrige. Você não é velho o suficiente, independente aí da sua idade, se você pensa nisso, se você tem 40, tem 50 anos, você ainda tem muito para viver, você pode melhorar sua vida, tá? Então, é confiar no potencial, definir o quanto você pode investir ali na sua preparação e depois de definir isso, executar. Porque, cara, a vida é uma só e se a gente deixa o tempo ir passando e se contentando, entrando naquela corrida dos ratos ali, sem focar em algo que vai mudar a nossa vida, a gente perde 5, perde 10, perde 15 anos e quando a gente vê já foi, né? E a gente não conseguiu viver aquela vida que a gente queria. Eu gravei um vídeo, acho que esse mês, falando um pouco, né, sobre essa questão que eu via no militarismo, que eu tinha sempre muitas promessas do futuro, mas eu não queria esperar o futuro para eu viver, eu queria viver o hoje, queria viver o presente. E para eu viver o presente, eu tive que mexer, tive que estudar, tive que me dedicar. Então, não hipoteque a sua vida por conta de promessas futuras, porque a gente nem sabe se no futuro a gente vai estar aqui, vai estar vivo, e se essas promessas que foram feitas vão ser cumpridas. Ainda mais num país como o Brasil, que todo dia tem alguma notícia nova, alguma mudança. Enfim, a gente não tem, muitas vezes, essa segurança jurídica. Então é isso. Dedique-se, faça o seu melhor e se esforce para mudar a sua realidade atual. Porque ninguém que alcançou grandes coisas vai te falar que não vale a pena. Geralmente, quem fala que não vale a pena é que não alcançou nada e que tem a vida medíocre, horrível, né? Nem medíocre, às vezes é uma vida ruim e você está ouvindo o conselho de mendigo. Excelente, Vinícius. Nem tem mais nada a acrescentar, só mesmo agradecer você imensamente aí pela disponibilidade. Prontamente eu fiz o convite, você, mesmo com a sua agenda, que eu sei que é bastante concorrida, conseguiu aí se organizar e alinhar um período para poder fazer. Você que está assistindo, que assistiu ou vai assistir esse vídeo, né, com certeza está saindo daqui com bastante ensinamento, né, sobre rotina, sobre como funciona, sobre o que é. Muita gente na internet tem falado sobre concurso de auditor, mas ninguém, pelo menos eu nunca tinha visto ninguém falar tão abertamente, né? E você tá tendo aqui a oportunidade de alguém, né, que viveu a rotina, que chegou lá e que te deu conselhos valiosíssimos para que você só precisa seguir e executar, né? Algo que foi dito aqui que eu levo daqui hoje é que nós precisamos parar de ficar só no campo das ideias e começar a executar de fato. Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui. Deixa aí suas redes sociais aqui para a galera, aqueles que querem, né, ingressar nesse universo fiscal, querem sonhar aí com uma vaga. E só um parênteses rapidinho aqui, como você falou no concurso de prático, o bom é que se sair esse pessoal fiscal aí e for aprovado no curso de prático, vai abrir mais vaga e mais concurso começa a ter aí mais oportunidade pra gente. É bom que dá tempo de eu me preparar, eu conquisto uma vagazinha aí também, né? É isso aí, tem vaga para todo mundo.
É isso aí, meu camarada. Eu agradeço aí a oportunidade. No Instagram, Vê Soares Concursos. Acompanhe por lá que tem muito conteúdo bacana. Todo dia um vídeo novo. No YouTube também, não deixem de se inscrever aí no canal, que é Vinícius Soares Concursos Fiscais. Também que eu sempre procuro aí trazer de um podcast para lá, um podcast para cá, tendo muito ensinamento, muita coisa. Eu procuro falar, além de concurso público, muito sobre rotina, sobre produtividade, porque a vida do concurseiro não se resume só a estudar, né? Tem muitas coisas, mas quando a gente coloca o estudo como prioridade, as coisas ficam mais fáceis de acontecer. É isso, meu camarada. Estamos juntos. É isso, Vinícius. Valeu, rapaziada. Quem quiser acompanhar, segue o Vinícius lá, segue aqui no canal, se inscreve no canal, porque quando você se inscreve, você ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é bom, que ele é relevante, e assim ele espalha esse vídeo para mais pessoas e a gente consegue ajudar mais pessoas. Tamo junto e espero você aqui no próximo vídeo. Valeu!